ele dá a volta, feliz, mandando um rabinho para te cumprimentar, te lamber a mão, te lamber o rosto, pula em você, acabou de apanhar. Né? Humano, a gente não precisa fazer nada para o humano mostrar o lado egoísta, o lado egocêntrico, o lado... Né? Eu fiz e eu estou esperando a troca. Então, a evolução vai chegar onde? Vai chegar quando? Cadê a caridade? Cadê a beneficência que a gente diz ter com os próximos? Na hora que a gente age no erro, ou comete o erro, a gente não mantém aquela coisa serena, fria, sair do problema, né? Então a pessoa fala assim, é muito fácil falar. Concordo. Eu já disse que eu pelo menos vou precisar. Se um dia já me disseram que eu já vou fugir de 4 encarnações para vir trabalhar com a espiritualidade, eu tenho consciência que eu ainda vou voltar muitas vezes. Porque na hora que a gente precisa daquela coisa da serenidade, para o outro veio com toda a estupidez, com todo o seu erro, com toda a sua prepotência, não adentrar na energia do outro e soltar as farpas que a gente sempre solta. E a gente solta. Né? E a gente solta. E a gente lê, e a gente solta. Antes de ontem, um garotinho me ligou, né? Ele me chama de pai, que é mais um desses filhos que eu arrumo nesse ano. Pai, você faz mal para mim? Eu perdi a hora, porque o meu despertador quebrou. Dá para você me ligar amanhã às 6 horas? Eu falei, 6 horas é a hora que eu estou acordando. Então você acorda às 5h55? Porque até você descer, aí você me liga, aí eu não vou perder a hora, porque você falou para mim que você vai ficar me cobrando esse ano a coisa de eu estar indo para a escola. Aí eu cheguei para minha mulher, né? Óbvio, que a gente convive no mesmo espaço. E esse é o seu melhor instrumento, né? Eu acho que Deus nos coloca exatamente dentro daquilo que a gente precisa para crescer, né? Porque antes de eu chegar aqui no Templo Livre, eu cobrava muito mais as pessoas do que eu cobro hoje. Porque antigamente, se algum amigo meu não tivesse ali lado a lado, parceiro, eu cobrava. Como é que amigo é você, amigo? Né? Eu fiz isso, e na hora que eu preciso. Cadê? Balbal. Ainda cobro? Cobro. Cobro daqueles que não são só amigos. São amigo e irmão, que você está ali esperando, na hora da tua queda, o cara te dá uma porrada, né? Falando. Né? Às vezes tem que dar uma porrada, às vezes tem que dar um chacoalhão, assim, ó. Acorda pra vida. A vida é muito além do que o que a gente pensa ou que a gente imagina que é ser gente grande. Porque ser gente grande é muito complicado. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu não acredito que você vai acordar 5h55 para ligar para o garoto para ele não perder a hora para ir para a escola. Cadê os pais dele? Os pais dele também têm celular? Senhor, tudo que eu peço ao Senhor desde os meus 18 anos é que eu mudasse esse lado meu egocêntrico de querer tudo pertinho ali e controlando tudo. E aí o Senhor me coloca alguém que está sempre me mostrando que eu devo fazer o contrário. Que eu não tenho que estar à disposição das pessoas na hora que as pessoas precisam. Então, uma das minhas maiores brigas não é religiosa com a minha esposa ser evangélica. Porque ela acha que eu deixo as pessoas me usarem demais. Aí eu perguntei para ela o que é demais. Aí eu perguntei para ela o que é demais. E eu tenho consciência que todos vocês que estão aqui hoje teriam que ouvir exatamente o que vai ser dito na palestra. Que acasos não existem.
do mesmo jeito que eu tenho uma esposa que fica me cobrando, que eu me preocupo demais, com certeza, sentados aí também, tem pessoas que cobram a outra pessoa pelo demais. Aí o que eu respondi para ela, foi exatamente isso. Jesus sentiu na pele a sua carne ser retirada, porque você estuda a Bíblia. A cada chicotada que ele levava, era a carne dele que caiu ao lado. Eu não estou precisando fazer mais isso. Olha como Deus é misericordioso. Olha como o Evangelho de Jesus, ele é lindo. Porque ele veio nos dizer que nós vamos passar pelos problemas, mas nós vamos vencer os problemas e ajudar as pessoas do nosso convívio a crescer. Foi o finalzinho aqui, ó. O nosso grande problema é levar nossos companheiros a entender o que é a vida. E foi exatamente isso que eu respondi para minha esposa. Quando eu levantei às 5h55, desci as escadas, peguei o telefone, tocou, aí o filho atendeu o telefone, vai tomar banho e vai para a escola. De consideração, fui um aluno do infantil, já não dou mais nem aula. Está 2 anos, 3 anos, eu já estou há 3 anos no Erutino, que a gente está separado. Mas na hora de pegar o telefone e ele lembrar de alguém que poderia acordá-lo para ele não perder a hora para ir para a escola, fui eu. Como é que eu ia dizer para o garoto que eu não ia ligar? Então essa é a reflexão que a gente tem que estar pensando, né? Até que ponto também eu tenho que ficar só cedendo. Até que ponto isso é caridade? Ou até que ponto também eu estou fazendo com que as pessoas se acomodem? Às vezes eu chegava, no início quando eu cheguei aqui na casa, eu via muito as palestras do Roberto, né? Era aquelas assim, pá, pum, caramba, esse cara, tudo na porrada, só resolve chacoalhando. Que as palestras dele eram assim, né? E tá certo. Chega um momento que a gente também tem que ver até que ponto as pessoas estão precisando serem carregadas no colo, ou até que ponto a caridade está sendo inversa. Até que ponto eu estou fazendo esse espírito que está lá nos programas passar e crescer, ou se não sou eu que estou evitando que esse espírito também não acorde, chacoalhe e cresça. Porque ontem foi o dia inteiro, os alunos o tempo inteiro, crianças, assim, adolescentes, 12, 13, né? Aqueles mesmos alunos que há uns 15 dias atrás eu falei para vocês aqui, que peguei porque era para. Não, todo mundo reclamava que eram 7ª séries terríveis. Alguns devem ter lembrado. Está lembrando de momento aqui. Não vou pegar só para fazer eles, né? Aprenderem o que é fazer os outros. Não estou conhecendo esses alunos. Eu não estou conhecendo esses alunos. E aí o pessoal fala assim, e aí, as 8ª? Eu falei, o que tem? Você viu como que era a gente falava? Não estou vendo. Eu entro, dou boa tarde, senhores. Aí algumas falam assim, e as senhoritas? Ficam aonde? Tá bom, boa tarde, senhores e senhoritas. E eles estão sentados. E aí eu já estou falando o inverso, pessoal. E aí eles já estão, sabe, com um olhar de desdém. Ele pode tudo, eu acho que não é ele pode tudo, ele consegue tudo. Eu acho que o nosso modo de falar, é o nosso modo de chacoalhar, é que às vezes tem que ser pesado e dosado. Então, aqueles alunos que eu falei para vocês há 15 dias atrás, que eu tinha pego, entre aspas, que eu levei um puxão de orelha da espiritualidade,
que eu também falei aqui para vocês, eu estou dizendo para vocês, Isabel é professora lá no Lanchinho, né? E ela tem testemunhado todos os dias, eu dizer para ela, que eu não conheço os alunos o ano passado as pessoas apresentavam. Então a caridade às vezes está no como a gente fala, ou como a gente age, ou no modo que a gente se dirige às pessoas. Então é óbvio, são adolescentes, eles querem realmente testar. Então na primeira semana eles levantam, moço, senta por gentileza. Aí na hora da chamada, número 1, senhorita Júlia, número 2, senhorita não sei o quê, número 3, senhor, eles começam assim, senhor, senhorita, professor, não tem nenhum senhor, não tem nenhuma senhorita. Tem. Se de pequeno vocês começarem a absorver que vocês merecem o respeito, porque do outro lado também dá para dar o respeito, a coisa flui e a coisa anda. Então a princípio eles riam, né? Mas velho, porque ela aprendeu a ouvir isso. O cara é velho e fica chamando a gente de senhor, de senhorita. Eu estava sem a bala de fazer, ainda pequeno. Como eu falo que eu tenho uma audição de leproso, que antigamente o pessoal dizia, né? Que as pessoas leprosas ouviam bem, então eu vim com ele. A senhora que meu ouvido é de leproso, hein? Vocês estão conversando aí no fundo, eu estou ouvindo, né? Eu falei assim, realmente, meu amigo, eu sou velho sim, viu? Mas é porque é velho e o meu espírito não é jovem, né? Aí essa semana eu fui com uma All-Star, aí teve outra que soltou uma piadinha ontem. Eu falei, realmente, professor, o senhor tem um espírito jovem. Porque o senhor veio até de All-Star, eu falei, tá vendo? Você está enganado? All-Star eu usava dos meus 14 até os 23 anos. Então All-Star também é velho. É novo para a geração de vocês. Champion que a gente usava há muitos anos atrás, que vocês agora estão pegando pulseirinha, estão brigando com os irmãos que não estão pegando, mas a velha que está voltando agora. Então eu sou velho, mas eu tenho um espírito jovem. Então, eu não estou conhecendo. E quando eles vêm perguntar, porque às vezes a gente percebe, nós temos amigos que vêm perguntar para falar assim, realmente eram uns lixos. Porque assim a gente ouvia, né, Bel? Né? As sétimas são uns lixos. Ninguém consegue dar aula para aqueles lixos, um monte de não sei o que. Eu ficava assim, gente, vou pegar esses lixos. Como eu gosto de algumas coisinhas assim, né, meio, né? Gosto de rock pesado, que todo mundo dizia que era coisa do diabo. Né? E não, quem ouvia rock, Megadeth, Manowar, AC, eu vi muitos meus amigos dizendo, isso é coisa do diabo. Gente, é só música. Né? Como eu ouvia dizer que era só lixo, a gente só ouvia dizer que só tinha lixo. Né? Eu estou torcendo para que a Isabel ficasse à tarde, porque ela ia me ajudar com esse lixo que todo mundo falava. E o que me cobrava era exatamente isso. Como criança pode ser? Como criança pode ser lixo? Como que tantos educadores só podiam ver lixo? Alguma coisa estava errada. Alguma coisa está errada. Eu falei, esse desafio. Só duvido, mano. Você está com a quinta série que você carregou para a sexta, as molecadas te vêm no corredor e falam assim, vem, Hipólito! Sai tudo correndo, entra para a sala, já estão domesticados. Olha a palavra eles usam. Usavam para Isabel também, porque quando chega lá no corredor, diziam que era Hipólito de saia, né? E eu o inverso. E ela não precisa bater em ninguém para poder colocar no caminho. Eu também não preciso bater em ninguém, eu sou um pouquinho mais enérgico. Senta por gentileza, meu amigo. Senhorita, por gentileza, queira fazer o favor de sentar-se. É na entonação, não precisa gritar. Fala para ela, não precisa gritar. Fala assim, se você souber usar a fala, ela chega aonde você quer. Jesus falava nos montes, não precisava de microfone. Né? Porque o que saía dele era verdadeiro. A gente ainda precisa desse instrumento. O nosso ainda não é totalmente verdadeiro. O dia que nós nos tornarmos realmente verdadeiros, esse instrumento não vai mais fazer necessário.
Nós nunca ouvimos nenhuma passagem que Jesus precisa de microfone. Ia, né? Ia além dos horizontes.